Ora, Olá, viu tudo bem? Dá para ouvir direitinho? direitinho. Eu vou conectar o meu fone porque eu sei que o meu não dá pra ouvir, sempre dá problema. Tá, mas tá meio picado só. Não, fala normal, acho que esse tá melhor, não? Coisinha. Ora, vamos lá. Chamando a Silvia, chamando a Gabriela. Boa noite, gente. Tem bastante gente já na live. Olá, Ana. A Ju tá aí. Ana querida. Lembrando que a gente vai falar sobre um assunto que já é da nossa rotina. Boa Boa noite. noite, tudo Boa... bem? Porque eu chamei a pessoa que ela participa. Se eu não conseguir te chamar, eu vi que tá aqui, pode estar para participar, que aí eu aceito. Doutora Ana Maria tá aqui também. Ana Maria Então, Pacó. Nosso tema hoje é um tema que une a todas, a todo mundo nessa live, aos médicos em comum. Ah, voltou. Achei que a Gabi tinha caído. vamos lá. O tema é sobre o diagnóstico do pé torto congênito antes ou depois do parto. E hoje a gente está contando com a presença da doutora Mônica, que é ortopedista, é especialista em pé torto congênito. Ela e também a Gabriela, que é médica pneumologista, né, Gabriela? E ela está Isso. gestante e teve um pré-diagnóstico congênito, né? Eu sou o Arthur, que é bilateral. Atualmente estou dentro do primeiro. O Arthur já tem 10 anos, então a gente vai começar. Enquanto eu não consigo chamar a Silvia, enquanto a Silvia não entra aqui, a gente vai começar falando um pouquinho de como está sendo para você, Gabriela. Eu vou deixar hoje você à vontade para você falar como está sendo a sua experiência, já que é uma questão. O nosso tema hoje é sobre diagnóstico. Certo, boa noite, pessoal. Então, eu tive o diagnóstico no ultrassom das 16 semanas de gestação. Né? Foi um choque, foi um desespero, que apesar de eu ser médica, eu não me lembrava de ter estudado isso na faculdade, não sabia nada sobre. E fiz igual todas as mães, eu acho, quando tem esse diagnóstico. Fui para a internet pesquisar um pouco, né? Claro que a gente já vai para algumas coisas já, né? Meios mais acadêmicos, né? Para tentar ler. Mas mesmo indo para meios mais acadêmicos, claro, quando a gente coloca lá na pesquisa no Google, o que vem são os casos mais graves, os casos piores, né? E levei um baita susto, né? Fiquei um tempo assim digerindo essa notícia né, e tentando procurar profissionais aí que, né, também pela internet que pudessem me orientar melhor sobre, né? E foi aí que, procurando na internet, eu achei a doutora Mônica. E aí a gente tivemos uma consulta online, que foi muito, muito boa. Desde então, assim, eu pude me acalmar, também entrei, ela me colocou, né? Entrei no grupo, comecei a me informar um pouquinho mais e desde então, assim, a gente consegue se organizar, se programar já para depois que o Arthur, que é o meu bebê, nascer, né? Eu tô de 32 semanas de gestação atualmente. Então, mais ou menos um pouquinho assim de como foi o início para mim, né? Bom,
você já disse que teve uma consulta com a doutora, então eu vou fazer a pergunta caso para você e para a doutora também. Primeiro, de onde surgiu a motivação de procurar já um ortopedista antes do parto e antes de iniciar o tratamento? Você teve alguma ajuda? Teve alguma informação a respeito? Alguém indicou para já fazer uma pré-consulta? Na verdade, não, assim, eu tentei procurar ortopedistas pediátricos aqui da minha região, assim, não oficialmente em consulta, tentei conversar com eles e eu ouvi, tem que esperar nascer, pode ser posicional, né? Aí eu fui fazer um segundo ultrassom e a médica que fez me disse, não, Gabriela, não é posicional, tenho certeza, né? Então, assim, se tu quer... Aí eu me senti insegura, né? Eu vi que eu precisava procurar alguém que trabalhasse com isso, que tivesse mais experiência e que pudesse me dar essas informações, né? Para me programar, né? Eu não sabia se eu ia ter alguém na região que soubesse, enfim, né? Eu moro em Santa Catarina, em Chapecó, não saberia se alguém na região, se eu ia ter que procurar alguém fora. E isso para nós mães, né? Nessa fase da gestação a gente já fica ansiosa e tudo mais, isso piora muito, né? A ansiedade. Então não tinha como deixar nascer, vamos ver o que vai ser quando nascer, aí vai atrás. Eu disse, não, pelo amor de Deus, eu não aguento, né? Eu preciso de alguém que me ajude, que me acalme, eu preciso me programar. E aí surgem aquelas dúvidas básicas que eu brinquei, já perguntei para as meninas no grupo e no particular, desde a roupa, o banho, coisas assim, que, né? Como que eu vou me organizar com isso, né? Então, procurei por conta própria. Não foi ninguém que me orientou, não foi nem a minha obstetra, nem o ortopedista pediátrico que eu procurei. Ninguém me mandou procurar antes, mas assim, eu precisava procurar antes. Para você, né, Gabriela? Doutora, então, só reformulando a pergunta, para a gente chegar no Instagram, a gente abriu uma caixinha de perguntas durante a semana. E aí, o início da consulta, antes ou depois? Como fica mais tranquilo para fazer? Primeiro, Gabi, sabe hoje, e tivesse ansiosa, você acha que isso... Porque assim, tem os dois, não é nenhum ruim, um super bom. Eu acho que os dois têm lados positivos e negativos, de você descobrir no parto ou você descobrir antes, né? Eu acho que se você não tivesse descoberto antes, você ia passar ou, né? A doutora contou um pouco no final, doutora. Não sei se ela me viu. Assim, eu queria devolver a pergunta para a Gabi no sentido de que, que Eu não consegui escutar. Não sei se vocês estão escutando, o áudio está cortando. Tá cortando. eu estou escutando bem, Gabi. Você consegue ver minha sobre se você tivesse não tido a notícia, não tivesse tido o diagnóstico do Arthur, você tivesse nascido o Arthur e você tivesse que percorrer o mesmo caminho. Você acha que seria menos meses ansiosa? Você acha que você teria ganho? O que você acha? Porque eu vou expor os dois lados. O que você acha? Eu acho que não teria mudado muito, né? Eu acho que, na verdade, eu fiquei sabendo e eu precisei lidar com essa situação naquele momento e foi bem precoce, 16 semanas, né? Mas não acho que mudaria, não acho que no final das contas me preparar, mesmo porque a gente tem uns dias para fazer isso depois que eles nascem, né? Quem sabe até me deixou mais ansiosa ainda, saber antes, né? Mas eu precisava lidar de alguma maneira com aquela informação. O que eu queria colocar, o caminho, o meio, a diferença é importante, né? A diferença do pós-parto é que caem, né, de uma forma rápida e a gente fica mais lá.
né? A gente fica mais instável. E eu acho que a notícia, nesse momento, ela não ajuda, no sentido de tomar as providências e tal. E algumas famílias, então, que eu vejo na primeira semana, com a mesma consulta da Gabi, explicando tudo, né? Vendo direitinho a alteração ortopédica, comentando sobre ela, acaba que eu tenho uma mãe que não consegue prestar atenção no que eu falo, porque ela está entre olhar, né, dar com as todas. Então, nesse sentido, se preparar é bom. E para bom, pedir a mãe, né, que está, então, com ele, para, então, tudo que fala sobre, né, sobre o tratamento em si, que não é urgente, né, como a gente comentou, eu acho que isso é muito importante, né, que não precisa sair correndo para tratar, daí é uma coisa, bater na tecla, porque é muito importante. O áudio está falhando, que cruel. Espero que, espero que consigamos aí, para a internet nos deixe, dependência do Brasil. Muito. Hoje tem muita gente em live, né, doutora? Talvez. Pode ser que seja isso. Você está escutando, Sandra? Eu lhe ouço, doutora. Eu lhe ouço. Então, vamos Pra lá. mim, vem cortado. Que coisa. A gente Agora tá acredita... melhor o áudio. Ah, legal. Ah, obrigada. Estão escrevendo coisas bonitas aí para mim. Mas eu acho que, assim, nós gostaríamos de dar mais informação com as mães mais preparadas para ouvir a informação. Eu acredito que isso é uma coisa que faz diferença, porque você consegue acalmar seu coração, você consegue saber o que vai fazer, né? Saber o que vai fazer é muito importante. E essa é uma diferença do pré-parto para o pós-parto. Porque no antes eu consigo saber que eu não quero saber de tratamento do pé torto nas primeiras 2 semanas, 10 dias iniciais. Então, a dedicação é total ao bebê, ao peso, à amamentação, ao conhecer da mãe ao bebê. E eu acho que isso aí é muito importante, não ter o pé atrapalhando. Porque vocês já sabem que o pé o pezinho é uma alteração ortopédica que vai melhorar, que vai ficar bom. Nós temos que percorrer o percurso, né, que é necessário para o tratamento, mas é uma alteração ortopédica que tem uma solução boa. Eu acho que o copo meio cheio aqui, meninas, é muito importante, né? Deve ter alguns pais também, porque ela precisa ter mais informações para que a gente consiga sossegar, saber que caminho trilhar e que a criança não é um pé. A criança é maior que o pé. A criança é uma chegada de uma pessoa nova na família, né? É uma corrente de emoções, é uma mudança de status, né? Uma moça vira uma mãe, né? Então, isso é uma coisa... e mesmo as mães que já são pós-graduandas, né? Que nascem um segundo, é tudo de novo. Tudo de novo. Então, o pezinho, ele vai ser cuidado, né? Ele vai ter o caminho de trilhar, que vai ser importante, a pactuação com a família, mas é uma coisa que não é maior que a criança, que o nascimento, que tudo isso. Então, nesse sentido, eu prefiro a consulta pré-natal. É uma consulta que é muito importante e ela tem que ser feita de uma forma correta, né? Nós aqui no Brasil e na América Latina estamos acostumados a não, deixa, não se preocupa, deixa tudo comigo, eu vou resolver. E não adianta, porque não é só o ortopedista, né? A família está envolvida no tratamento. Então, assim, eu ando para cá, vocês andam para cá e a gente consegue. Então, nem que vai ser muito difícil, você vai deixar de fazer tudo, sabe que não é verdade, né? Então, a consulta pré-natal é boa porque ela põe o tamanho que o pé tem para ter, tá certo? Ou seja, o que a gente precisa fazer, né? E eu acho que isso daí é ponto crucial. E é muito importante que a mãe e o pai entrem na consulta, seja online ou presencial,
com uma carinha e sai com outra carinha. Se você não saiu com outra carinha, é porque a gente não conseguiu transmitir né, a informação de uma forma bastante importante, de uma forma clara. E isso vai ser muito importante para a família. Essa é a consulta mais importante de todo o tratamento. Seja com o bebê na barriga, seja com o bebê fora da barriga já. Né? Então, eu acho que o caminho quase 50% do trabalho. Porque o gesso é uma parte técnica e o pós depende dessa conversa de entendimento do que é a alteração ortopédica. Desculpa, mas eu me alonguei nessa colocação. Imagina. É importante, doutora, porque aqui a gente pegou de surpresa, né? Foi no parto, no pós-parto também. E foi exatamente isso, aquele desespero que tinha que tratar na primeira semana, tudo. Inclusive, hoje ela está fazendo 9 anos Hoje? e está aqui hoje. Bom. E assim, como se fosse um filme, né? Voltar 9 anos atrás e ter o diagnóstico ali na hora, né? Bem assustador. Mas, em certo ponto, eu, como sendo ansiosa, né? Eu acho que eu sofreria mais, sabendo antes. Também, somos duas. Então, eu também só sou parto. E com certeza, se eu soubesse antes, eu teria me desesperado muito mais. Acho que eu não sabia o que fazer. Vamos lá. É bem difícil não fazer o diagnóstico hoje em dia, gente. Os ultrassonografistas estão muito bons, muito bons. E aí, quando o diagnóstico é feito, o bebê está nadando no líquido amniótico, ele não está apertado, ele não está restrito. E quando a colega ultrassonografista ou o colega ultrassonografista está fazendo ultrassom, ele viu o pezinho para dentro, ele vai para a cabeça, olha, volta e vê se o pezinho continua para dentro. Ele vai para a barriga e volta, vê se ele mexeu a perna e o pé continuou na mesma posição ou não. Então, quando eles dão esse diagnóstico, já não é tão em cima do muro mais. Isso é uma coisa muito boa, porque antes eles não colocavam direito. Ou alguns até viam e não colocavam. E isso não procede, não é uma coisa boa a se fazer. Porque aí a gente perde a oportunidade de direcionar aquela família para ter uma melhor orientação, né? Eu acredito que a qualidade... Até para procurar um tratamento correto, né? Assim, não no desespero, você pegar qualquer ortopedista, né? Ou não entenda do tratamento, né? Não faça correto, no nosso caso. Mas aqui o que eu acredito que dificultou um pouco o diagnóstico foi o fato dela ser pélvica, gravidez pélvica. Então ela ficou sentada o tempo todo, com as pernas cruzadas. Na verdade, o pé torto embaixo do esquerdo, que não era torto. Então eu acho que ele achou normal. Ele achou bonitinho o pé daquele jeito, mas ele achou que era normal. Assim, não tem problema, Silvia. E depois foi tudo bem. Então, assim, eu só quero colocar que não é uma coisa crucial. Não vai determinar um pior tratamento ou não. Né? Eu acho que tem todas essas variáveis psicológicas aí em jogo, mas de uma alteração que vocês, da primeiro passo, estão dominando, né? A orientação dos pais, né? Todos os grupos. E isso daí é uma função tão importante, porque quando cada mãe se via sozinha no mundo, era mais difícil falar, puxa, que caminho eu vou seguir, o que vai acontecer, né? Então, a gente tem os relatos das crianças fazendo esporte, tendo boa função. Então, isso é muito encorajador, isso dá uma força, né? Que para uma mãe é uma força muito boa, é uma força de começar o tratamento com um espírito muito bom. Aqui a gente não deve esquecer que algumas mulheres têm o baby blues, né, gente? Tem uma depressão periparto, pós-parto, que às vezes é muito difícil você, né, em cima dessa depressão, lidar com o diagnóstico. Então, algumas mães precisam de ajuda, alguns maridos têm que se desdobrar para reverter esse quadro inicial, e ela não consegue ajudar tanto, e geralmente vai tudo bem. Mas é que hoje em dia isso está sendo reconhecido, né? Eu acho que
era assim, vai assim mesmo. E a gente via que muitas mulheres estavam sofrendo muito, mais do que precisa, né? Mais do que era necessário, com um sofrimento maior que não precisa. Então, assim, ou que não precisa, ou que não está normal, e que precisa de ajuda, né? De apoio familiar, apoio do marido. Então, realmente é um período de grandes emoções, é realmente uma montanha russa. Mas que as crianças chegam e elas não vão esperar tudo, né? Eles não esperaram a pandemia, eles não esperaram nada. Então, as crianças vão nascer e vão se impor nessa vida aí, tá certo? E vão se impor nos seus caminhos aí, com os pezinhos andando para frente, gente. Isso dá margem para a gente entrar na nossa segunda pergunta, que é sobre quais são as formas de acolher as famílias. Assim como no caso da Gabriela e de tantas outras mães que chegam para nós, que buscam através das redes sociais. Você, como mãe, Gabriela, você, Silvia, e a doutora também, como vocês acreditam que é a melhor forma, como seria o meio mais adequado de dar acolhimento para as mães que estão recebendo o diagnóstico, que podem estar nessa situação como você citou agora? Talvez numa depressão pós-parto ou já durante a gestação pós-diagnóstico. Qual é a melhor maneira de transportar calor humano para essas famílias que estão chegando? Qual é a melhor forma de acolher essas famílias sem causar mais sofrimento, sem causar susto quando a gente fala sobre cirurgia, sobre semanas de gesso, sobre uso de órtese 23 horas e tantas outras coisas que a gente tem que falar para que elas tenham conhecimento sobre o tratamento? Vou deixar a doutora Mônica falar primeiro. Assim, eu assim, vou falar uma coisa. Eu acho que a forma que vocês fazem é maravilhosa, tá? Eu acho que a forma passa para outra. Às vezes uma mãe não, sei lá, não, como se diz, não bateu o santo com uma ou outra, fala, ai, vai você nessa. Vai, eu acho que assim, uma sensibilidade que vocês estão criando que é muito importante. E da minha parte, eu acho que a informação tem que ser correta, precisa. Sem grandes, vamos dizer, sem aumento e sem diminuição, né? Eu acho que com bastante carinho e da parte técnica que seja adequada, que vocês hoje manejam completamente bem, né? O tratamento todo, do começo até o final do crescimento. Isso daí é importante. Da minha parte, eu acho que essas coisas, o jeito que vocês fazem no acolhimento, chamando, conversando, às vezes no privado, muito privado, né? Às vezes que tem uma atividade especial com uma que vai melhor. E assim vai. Não tem certo, né? Mas eu acho que a informação sendo adequada é uma grande. Eu acho que isso também, né? Informação correta, melhor, né? Uma informação de qualidade. E bem isso, vocês nos chamarem no privado e esse acolhimento do grupo, acho que isso é muito importante. Assim, eu me lembro de uma frase que uma mãe colocou que o bebê estava chorando muito no dia do gesso, e aí alguma de vocês comentou, mas bebês choram, eles choram de cólica, eles choram. Então, assim, isso é normal, eles vão chorar, né? Então, a gente se acalmar e que eles choram normalmente a maneira que eles têm de se expressar, né? Então, que não tem desespero, assim. Então, eu vejo que muitos procuram lá o grupo na hora do desespero e que sempre tem alguém que acalma, isso vai passar, é assim mesmo. Então, eu acho que é isso. A gente sabe que tem pessoas que têm experiência, que já passaram por isso e que podem nos tirar essas dúvidas, passar as informações. Acho que a melhor tipo de acolhimento é esse mesmo que vocês estão fazendo. É muito bom mesmo. A Silvia é a nossa expert em acolhimento. Eu acho que todas as mães que estão na associação nos últimos 10 anos, aliás, 9, porque hoje a Elô está fazendo 9, conhecem a Silvia. E a Silvia tem feito esse trabalho com maestria. Silvia, como que é para você ser acolhedora, a mãe acolhedora agora? O importante é calma, né? Pensamento positivo, tudo vai dar certo. Hoje o tratamento não é um bicho de 7 cabeças que as mães têm que se desesperar, achar que é o fim do mundo, né?
Então, vou, converso, oriento no privado, me ligam, eu ligo. Outro dia, uma mãe desesperada que não sabia o que fazer, que o bebê estava na órtese e estava desesperado. Eu liguei para ela, falei, calma, é assim mesmo. Nem sempre é órtese, às vezes é uma cólica, às vezes é um salto do crescimento. Então, são vários fatores. Não vamos colocar a culpa na órtese, porque ela não é a culpada. E assim, paciência, tem que ter muita paciência. E aí, Tem que Silvia, aprender depois do tempo, né? uma coisa legal é Oi? que do jeito que o bebê tá, é o jeito que a mãe É, o bebê. Então, assim, eu faço uma comparação com aquele filme do ET dos anos 80. Mas aí tu fala, o ET, não é isso que eu quero dizer. Falei, então, do ET, menino, ele tem uma ligação que quando sente uma coisa, também sente. E o bebê é assim, é dado. Então, fica tranquila. Criança tranquila. Bebê tranquilado. Então, se vocês atuam de uma forma que ela vai, né, conseguir acalmar, o bebê acalma, né? Uma coisa que a gente... Eu acho que é a maior pergunta que as mães fazem, tá? Como faz para acalmar o bebê? A primeira resposta é: mantenha você a calma. A mãe estando bem, o bebê vai estar bem. se acalma primeiro. Eu acho que é a principal forma. O acolhimento é primeiro acalmar a mãe. E principalmente porque a gente tem visto cada vez mais que as mães tomam essa responsabilidade como única e exclusivamente delas. Nesse momento, a maioria delas abraça tanto o filho, acolhe tanto o filho, que elas não dividem as tarefas, elas não dividem as responsabilidades com o restante da família, com sua equipe de apoio, com seus avós, tios. E isso acaba trazendo um peso muito maior para a mãe, né? Uma questão que não seria necessário se em algum momento alguém dissesse para ela: relaxa, entrega o bebê pro papai tomar conta por uma horinha e vá tomar um banho em paz, vá tomar um banho de uma hora e descansar a sua cabeça, não se preocupar com o choro, porque tem alguém lá cuidando. Essa divisão de tarefas tira um peso muito grande das costas da mãe e da responsabilidade de que ela é a única que vai dar conta. A gente pode dividir, né? Tem funcionado bem quando a gente vê pais participativos. A gente tem o marido da Patrícia na Bahia, que sempre participa das lives, o Alisson da associação, que está sempre engajado também com as questões, o Eliomar, que era nosso anterior, que também sempre participava de tudo, e são vários exemplos de homens que dividiram essa função com maestria com as mães e que deu tudo certo. E também tem o negócio da culpa, né, Sandra? Não é culpa de ninguém, né? Uma criança ter uma alteração ortopédica não é culpa. A primeira frase que eu falo, não sei se a Gabriela lembra, mas assim, não foi nada que você tomou, que você fez, que você... Nada. Então, assim, já dá aquele sustão, porque assim, não é uma coisa que a gente tem controle, né? Então, e também, às vezes, em famílias que têm outras torto na família, ou outros familiares, isso vem como se fosse uma maldição. Não, não é, tá certo? Ainda é uma herança que a gente não compreende exatamente como ela funciona, tá certo? É verdade que famílias que têm mais crianças têm mais chance, mas não, acho que não é bom, né? Uma coisa tratada dessa forma. E eu acho que essa coisa da mãe, né, abraçar e não, deixa que eu vou resolver, é uma coisa que tem a ver com isso, né? De você achar, não, fui eu que gerei essa criança, então eu preciso. Não. Assim, a criança gente, ela é uma criança que vai ter uma capacidade funcional, vai ser uma criança que vai ser um homem e uma mulher na vida. Por aí, certo? E a gente não acredita no meu filho. Não teve pé torto, mas eu olhava para a rua e como é que uma coisa pequena vai ficar andando aí? Aí as pessoas falam, sim, ela vai ficar andando aí e vai crescer se você falhar em alguma coisa, ela vai dar certo, tá certo? Ela vai. Eu acho que esse daí é um se desculpar por não ser perfeito. Por quê? Porque nada é perfeito, gente. Na vida não é perfeita, né? Quem não dormiu quando devia amamentar, quem quase não deixou cair a criança, tá com sono, quase bate a cabeça quando vai no parede.
Então, assim, é uma coisa que é só, né? A maternidade tem todos esses lados, né? E eu acho que a gente tem que, né, não horrorizar e nem né, idilizar, tornar o idílico uma coisa. É a vida como ela é, não é certo? E a gente tem que tirar essa carga que é maligna, que é ruim, para a gente cuidar de uma criança, né? Porque aí a gente vai mais tranquilo, né? Então, no perfeito não dá. Então, o que dá? Dá é assim, né? Tem mães que vão ter que trabalhar com 2 semanas, tem mães que vão ter que... Então, assim, é o que dá. Ah, amamentou, não conseguiu amamentar, também tá bom, também vai, né? Ver a criança, né? Então, assim, e tem suporte familiar? Tem. Aí algumas mães falam assim, e aí, o pai tá aí? Não, não tá, não tem. Tudo bem também, tudo bem. Vamos Vai. frente, tá certo? Agora, famílias que adotaram, famílias com casais homoafetivos, tem que ver de uma forma mais tranquila, certo? O que eu vejo, né, nesses 20 anos aí das famílias, né, famílias dos anos 2000 e bolinha, e 2000 agora, né, 2020 e 22, eu vejo que antes era muito difícil. O tratamento era um ano de um monte de cirurgia, que era o tratamento que era para ser, né? Depois que veio o 7, aí rolou um alívio das famílias, né? Ai, que bom, não é mais assim, é assim. E agora parece que está perdendo essa memória do que era tão difícil, e agora isso ficou difícil? Não. Vamos lá. Não vai ficar difícil. Tem que ficar normal, tem que ficar possível de ser feito. Então, alguns colegas falam, você acha que as famílias estão muito mimadas? Eu acho que não. Eu acho que são outros tempos. Eu acho que antes a gente tinha uma carga cirúrgica enorme em cima dessas crianças, com cirurgias enormes, e se vivia. E o pé ficava virado para frente. Sim, o Ponsete veio para jogar uma bomba atômica nesse modelo anterior. E isso para os pais foi um grande alívio. Mas, de repente, tudo isso, e a tenotomia vira coisa de desespero, gente. Não pode, tem que ser mais, tem que ser o força, foco e fé tem que funcionar, como vocês falam, porque senão fica difícil. E pensando por esse lado, doutora, a gente hoje usa a internet a favor dessa informação. E é uma das questões também que já quase afinal, a internet a favor da informação precoce. Vem muito a calhar nesse assunto da tenotomia, principalmente, porque eu acho que é a fase que os pais mais se desesperam, que as famílias mais entram em pânico depois do diagnóstico, é o nome cirurgia. E aí a gente usa e ouve muito isso em muitos lugares como cirurgia, sabendo que é um procedimento muito simples, tendo vídeos explicativos na internet o tempo todo sobre a situação, sobre a própria tenotomia, ela de forma muito clara. Ainda é uma situação pesada, onde as famílias carregam isso como algo muito perigoso, como algo que pode acontecer uma situação muito grave, como algo que vai... que carrega, traz um peso de verdade para a família. Então, assim, centro cirúrgico, anestesia, cirurgia são nomes que as famílias carregam quando ouvem. Nossa, mas o que vai acontecer? Meu bebê é tão pequenininho, ele só tem 2 meses. E quando a gente diz que todas as outras crianças já passaram por isso, muitas falam assim, mas você não está entendendo. O meu é meu primeiro filho. Como se aquela situação fosse diferente de todas as outras crianças. O que você, doutora, tanto você, doutora Mônica, quanto a Michele não, Gabriela, desculpa. Quanto a Gabriela, como médica também, podem dizer a respeito desse tema? Cirurgia, anestesia, e o que a internet facilita isso para as famílias? Fala, Gabi, eu acho que, assim, depois que a gente conversou, o que virou a tenotomia? Mesmo sendo médica, você não é, né, cirurgiã, talvez, isso, eu acho que acredito que tem a mesma complexidade, mas o que a nossa conversa te ajudou? Eu acho que isso aí pode ajudar as mães. Que é um procedimento super simples, um procedimento pouco invasivo e
confesso que não foi algo que me preocupou, sabe? Só de saber que não teria que passar por outras cirurgias corretivas depois e que seria só uma fase do tratamento, do método, eu já fiquei super tranquila, assim. Não, eu confesso que isso não é algo, claro, quem sabe por entender um pouco, mas não é algo que me preocupa nem um pouco, sabe? Eu acho que outra cruzada que eu tenho pessoalmente, tecnicamente falando, é a cruzada pró um procedimento local, né? E assim, não é uma ou duas pacientes que às vezes estão seguindo com outros colegas e de repente aparece lá, eu vim fazer a tenotomia com você porque você faz com local. Eu falo, mas não é assim, né? Você tem que ter um vínculo, né? Eu não sou uma cortadora de tendão, não dá. Eu Não é uma máquina. saber quem tá vindo, o que está acontecendo. Então, assim, não está errado fazer com geral, gente. Tudo bem, em alguns lugares não pode fazer com o local. Eu acho que é por causa da falta de explicação e da cultura do lugar, não entender o que a gente está fazendo. Eu acho que com a visibilidade que você está dando para o método POP7, talvez isso mude. E a visibilidade que estamos querendo o governo veja, que o ministério veja que isso é uma coisa de saúde pública, que é uma linha de cuidado, e que não é que eu estou decidindo fazer com o local porque é mais fácil para mim, não é nada disso. Né? É porque simplesmente Eu nunca vi. Vocês viram alguém fazer uma anestesia para dar vacina em criança? E a vacina reage, a tenotomia não reage. Então, assim, eu acho que o procedimento é pouco invasivo, tem uma taxa muito baixa de complicações, tá certo? Então, e por favor, mães, por favor, todas vocês, não torçam para não precisar da tenotomia. E te digo por quê. Porque existe uma porcentagem de crianças que não precisam fazer tenotomia, até tem, mas é muito baixinho. Porque o aqui é duro, né, crianças? Em baixo grau, médio grau ou alto grau. E assim, qualquer grau se beneficiará do tendão alongado, tá certo? Então, se é pé torto congênito, e daí eu tô falando de diagnóstico correto, cortar o tendão de Aquiles nunca vai gerar um pé desmaiado. Não vai, certo? Porque sempre volta. Ele fica, o pé, ele volta, ele volta à força. Isso vai continuar a ser um motivo de preocupação até a criança terminar de crescer. É sempre um braço de ferro onde o tendão atrás puxa mais forte. Então, deixar ele mais, vamos dizer, alongado no começo da caminhada é uma coisa muito importante. E uma coisa que protege as cartilagenzinhas do pé. Né? Pelo mesmo motivo que a gente não gosta de indicar fisioterapia para ficar fazendo dorsiflexão, porque as cartilagens são muito molinhas do nenê. Então, se eu fizer de uma forma inadequada, eu posso gerar um machucado das cartilagens. E não fazer a tenotomia e ficar insistindo em fazer a dorse, eu acho que tá bom. Um pouquinho já tá bom. Não tá. Não tá. Porque mais para frente vai tá ruim. A adaptação na órtese vai estar ruim. Então, se vocês desmistificarem o tabu da tenotomia, é uma grande coisa, porque vai ser uma ajuda para os pais a levarem o tratamento sem tantos problemas. E alguns colegas ficam inseguros quando o pai e a mãe estão tanto para ter a tenotomia. Tá bom, doutor, levantou um pouquinho, não precisa. Quando faz com geral, isso é ainda mais frequente. Por quê? Porque tem que marcar, que tem que internar, que tem que esperar jejum. Então, se tá mais ou menos bom, deixa para lá. Não. É importante. Parte importante do É tratamento. importante também porque entra naquela questão da órtese que tanto eu quanto a Silvia vemos nessa última semana acho que com uma frequência gigante de crianças perguntando, de famílias perguntando sobre o pé não encostar na órtese desde o momento que o médico calça a órtese na primeira vez. Se não fez a tenotomia, e foram acho que 3 ou 4 casos que chegaram essa semana, não foram feitas a tenotomia e o pé não entra na órtese. A nossa recomendação de mãe é volta e pergunta para o médico. Fala para ele calçar a órtese. Se o médico, quem tratou, não conseguiu calçar, nós como mães, impossível. E assim, quando não tem a tenotomia, é importante a gente também ser claro para essas mães e dizer, olha,
talvez a tenotomia seja uma opção. É melhor voltar e conversar com o médico sobre isso. E já pelo tabu, acontece muito, doutora, das mães estarem com medo e preferirem realmente não ter a tenotomia. E aí fica essa conversa, é melhor que não teve, não, eu vou segurar por um ano assim, vamos lá, fica 60 dias com o pé sem encostar, não tem problema. Não, tem problema sim. Tem. Tem. Tem Começa a dar errado, começa a machucar, começa a dar insegurança, começa a perder o fio da meada. Então, assim, e depois que já está na órtese, nessa luta com a órtese, fazer a tenotomia, você tem uma impressão como se estivesse voltando tudo para trás. Dá uma falha, foi para trás, não deu certo. Então, nada como seguir a sequência, seguir o protocolo, seguir o que é certinho. E aí dá tudo certo. Então, assim, alguns colegas que ainda estão inseguros em indicar a tenotomia vão ficar mais ainda inseguros se os pais estiverem torcendo fortemente contra fazer a tenotomia, né? Não é. E assim, eu gosto de, Sandra, do pessoal, eu vou segurar mais um ano, sinceramente. Isso é uma decisão do profissional, gente. Não dá, né? Não dá para você escolher se vai fazer tenotomia ou não. É como se escolhesse vou fazer ponte de safena ou não. Você não vai escolher nada. Você vai lá e vai fazer o que tem que fazer e pronto, né? E assim como não vai escolher que tipo de órtese, não vai escolher se eu uso 2 horas, 3 horas, nada disso. Você não vai escolher nada. Você vai fazer o protocolo certinho que vai dar certo. Você começa a enrolar isso em famílias que estão muito longe, fazendo coisas muito espaçadas. A gente vê colocando a órtese de um jeito completamente espacial, um jeito que não está bom. E coisas que não estão boas porque está sem suporte de informação. Quando a gente fala, doutora, para as mães principalmente, volta e pergunta ao médico, existe uma forma de dizer que a gente costuma usar isso com muita frequência. Pergunta novamente, anota a sua questão e volta, pergunta para o médico. Mas a minha consulta é só daqui 3 meses. Não espera 3 meses. Você Perfeito. está nas 3 horas, volta como emergência. Fala, doutor, eu preciso, eu não estou conseguindo. É uma forma da mãe ter a tranquilidade do profissional que está cuidando do filho dela. Ela tem que criar esse vínculo de confiança com o médico que está tratando do filho dela e a possibilidade de ter esse contato. Olha, não está dando aqui, tem 15 dias e eu preciso para ontem. Não é só daqui 3 meses. Sim, perfeito. Então, assim, Gabriela, mais uma vez, a gente vai trazer para você uma pergunta que é difícil, mas que você, como mãe, aconselha para as mães que estão recebendo o diagnóstico agora, o que não fazer quando recebe o diagnóstico? Acho que o que eu indico é procurar informação. Se não fosse por intermédio da doutora Mônica, não sei se eu ficaria sabendo da associação. Eu acho, claro, a gente depois vai pesquisando, né? Mas quando ela me falou, aí fui procurar, enfim, vocês me acolheram. Eu acho que o que não dá para fazer, acho que é se desesperar, né? A gente tem que tentar manter a calma e procurar profissionais. O que eu mais vejo, eu acho que o que eu mais no grupo, assim, importante é procurar profissionais que tenham experiência, né? Porque eu sempre leio, tô em vários dos grupos e acabo sempre lendo esses relatos, até bastante importantes que vocês falaram da tenotomia, porque várias mães, e eu fiquei observando, e tu colocaste lá no grupo, mães, não torçam para que não ocorra a tenotomia, isso é importante, isso vai fazer falta depois. Então, assim, eu acho que na maioria das vezes, pela orientação de vocês, são pessoas que se tratam em locais, quem sabe, que não tem, não tem essa orientação de ter experiência e tudo mais, né? Então, eu acho que a gente tem que, o que tu nos diz lá no grupo, né? Leia a apostila, observe o método, e se alguma coisa está acontecendo diferente, procure informação adequada, procure alguém da rede de tratamento que já tenha indicação lá no site que possa conduzir o tratamento corretamente, né? Acho que era isso, que ainda é muito precoce para mim, né? As dúvidas vão surgir, eu vou continuar perguntando coisas, mas assim, são lições importantes que eu tirei de lá, né?
Cada dia eu tiro alguma coisa diferente. Até comento com meu esposo em casa, a gente precisa de alguém que tenha, que a gente precisa saber o que é o passo a passo para poder observar se o que está sendo feito com o nosso bebê vai ser o correto, né? Essa explicação é muito boa, viu, Gabriela? Porque às vezes, como mãe, quando a gente fala num grupo de mães, até um comparativo, você não é médico, né? Nós ouvimos muito essa frase há muito tempo, e você não é médico, mas você é mãe, você passou por isso. E, assim, quando você já passou pela situação e que viveu de alguma forma meio que traumática, você não vai querer que outra criança passe por isso. E foi isso que eu acho que trouxe a gente como voluntárias da associação. Tanto eu quanto a Silvia vivemos situações no passado que eram muito difíceis. Há 10 anos atrás, como eu te disse, por telefone a gente não tinha informação com tanta clareza, não tinham vídeos com tanta disponibilidade. A associação ainda era no início, então assim, nós não tínhamos acesso a tanto à internet e às informações. Isso foi um pouco difícil. Hoje, você ter todas essas informações, conseguir transmitir isso para outras mães que estão começando a caminhada, que acabaram de receber um diagnóstico, é um alívio, te dá um conforto de saber que você está reduzindo o impacto na vida de uma criança, na vida de uma família. Mas é importante você, que é médica, que é mãe, que está gestante, que recebeu o diagnóstico, falar. E dá pra gente uma sensação de missão cumprida, porque é tudo que a gente fala todos os dias, é tudo que a gente orienta as mães todos os dias. E a gente não aprendeu por acaso, porque lá atrás alguém teve a paciência de falar isso pra gente. A gente teve a doutora Mônica, teve o doutor Guilherme, teve tantos outros médicos por aí que disseram isso pra gente com o maior carinho, com a maior atenção, com a maior calma, para que a gente lá atrás não errasse tanto. Para nós era tudo muito novidade. Então, assim, eu fico agradecida pelas suas palavras e em nome do grupo de mães a gente agradece muito, muito, muito você ter esse carinho e essa observação em relação ao nosso trabalho. Ficamos muito felizes por isso. A gente que agradece, porque isso é essencial, assim, é essencial e não muda nada o fato de eu ser médica, porque não é um conhecimento que eu tenha e mesmo assim essa vivência de mãe, isso é muito importante. Eu até comecei a ler mais e buscar, eu li e vejo assim, uma mãe que escreve num blog, assim, e ela coloca que transformou o momento da órtese, e acho que a doutora Mônica também comentou comigo, como um momento leve, um momento de como se a criança fosse seu super-herói, vai vestir. E o quanto a gente deixar isso, né, tornar isso... Aí, às vezes, eu vejo as mães no desespero, na órtese, e associam com coisa ruim, com dor, com um momento que a criança não gosta. Aí eu começo a ver aquilo que vocês sempre nos falam, que isso é muito mais de nós. Somos nós que colocamos isso nas crianças, né? A gente vê aquilo como um momento ruim, como um sacrifício, e a criança vai ver como um sacrifício, um momento ruim, ela vai querer tirar, né? Então, e esse tipo de coisa, por mais que a doutora Mônica me citou, isso é só a vivência e a experiência de vocês, mães, que nos passam. Então, assim, é todo dia um aprendizado diferente, assim. Eu brinquei que são vários grupos, e para mim que sou médica, que já tem um monte de WhatsApp, mas eu falei pro meu marido, mas eu não consigo sair de nenhum, porque cada grupo vem uma coisa diferente e a gente sempre tira uma lição daquilo que outras pessoas estão vivendo e daquilo que vocês orientam conforme aquilo. Então, a gente vai guardando aquelas informações, né? Quando acontecer comigo, eu já sei como é que eu vou fazer, sabe? Então, acho que as mães têm que prestar muito atenção, eu acho que trazer essas questões, e vocês nos ajudam muito, muito mesmo. O primeiro passo já é coisas incríveis. Vocês tiraram todos os pacientes de quem queria fazer liberação sequencial do pé. Foram vocês que tiraram. Os caras têm que parar de operar, porque aprenderam. Eles não podem operar quando não tem paciente. Eram com uma menina que ia ser operada com uma vaquinha na internet, até ser tratada pelo SUS, normal, pelo método Ponseti, artrogripótica, com 8 anos. Então, vocês fizeram coisas incríveis. É que vocês, às vezes, não entendem, né, qual é o alcance que vocês têm. Mas é um trabalho, assim, que realmente tem ajudado o pé torto a sair do desconhecimento e realmente possa
ajudar a criança. Bonito esse trabalho. E sobre a órtice é a nossa fada madrinha. É a fada madrinha, porque antes, sem ela, recidiva, ela é poderosa. Ela realmente tem o poder de devolver uma fertilidade de um pé que está perdendo, perdendo. Então, ela pode entrar e entrar. Então, eu falo que a órtice pode ser piscada, ou seja, você pode colocar e tirar quantas vezes precisar, enquanto a criança está crescendo. E se eu tiver essa ferramenta, a gente tem sossego no coração, porque não vai recidivar. E acabou. Tá certo? Então, não tem. Se a gente fizer um segmento bastante criterioso e utilizar a órtice como a nossa fisioterapeuta conhecida, que está lá no armário, que chega na hora, que está tudo certo. Então, a gente tem um grande potencial. E sobre a órtice e as crianças vão de alta da órtice e falam: ah, é? Hoje? Dormi? Não quero, aí vai Luísa. Não, eu preciso. E os pais estão assim. Faz birra, fazia birra pra pôr. Segura, porque daí guarda lá e segue o jogo, tá certo? Porque senão você faz com que a criança tenha aquela coisa de libertação que é sua, não é dela. Né? Eu acho que isso daí é bem importante também. E o oposto igual eu falo para as mães. Igual eu falo para algumas mães, que na hora de pôr a órtese é aquela festa. Eu vou pôr, porque é ela que vai impedir, vai ela que vai manter o pezinho. Quando colocar, não fala nada. Simplesmente tira e ponto. Não comemora que tá tirando nem nada. Simplesmente pega a órtese, tira do pé e guarda. Pronto. E à noite faz festinha. Vamos pôr, e pronto. E ainda acontece ao contrário. Eu fui a mãe que tive medo de ter alta da órtese. E eu não queria que meu filho tivesse alta já com 8 anos e eu não queria tirar. E eu falava, gente, como assim vai ficar sem? E o medo da recidiva acontecer. Mas não vai acontecer. E a gente vai guardar isso como experiência, né? Fora as boas lembranças, porque depois eles olham aquelas fotinhos que a gente tira e não posta em lugar nenhum, os filhos querem saber de tudo, e para eles aquilo é comemoração. Nossa, mãe, eu não sabia que eu tinha uma órtese tão pequenininha, eu não sabia que você colocava figurinha. Eles mesmos colam as figurinhas, desenham, o Arthur desenhava na órtese dele. Então, assim, muito... Oi, Sil. Uma coisa muito importante também, quando a gente teve alta aqui, eu insistia, né, com a doutora que eu queria usar mais um ano, né? O medo, aquele medo da recidiva, assim, a gente já tá há 5 anos. A minha faz balé, faz karatê, patins, bicicleta, corrida, e eu sobe até em árvore, e o pé tá ótimo, na minha opinião, pelo menos. Gente, isso é muito legal, assim, são os momentos bons que vai mostrar a tranquilidade para as mães, assim como a Gabi, que estão ainda aguardando o bebê nascer, que existe um pré-diagnóstico e que com certeza também tem um medinho lá no fundo do coração, mas que a gente sabe que o pé torto é uma situação que vai ser resolvida, que a gente sabe que tem a melhor solução, que a gente tem o tratamento mais eficaz, com muita informação, e que vai ficar tudo bem, que é só seguir o caminho da apostila, porque não é difícil, não existe uma varinha mágica, não existe outra cirurgia mágica que vá fazer, não precisa usar órtese. Não existe um caminho fácil, existe um caminho que deve ser percorrido. Então, assim, estar preparado para esse caminho é uma forma de você também se acalmar. E eu acho que a Gabriela teve essa vantagem diante de mim e da Silvia, que na época não tínhamos informação, ter essa vantagem de ter a informação antes, de ter o acolhimento, de saber qual é o caminho, é muito bom, é muito importante. E depois, no decorrer da trajetória, se precisar de ajuda, a gente vai estar lá. Vai ter sempre alguma mãe disponível, vai ter sempre alguém na associação disposto a ajudar. Hoje também existe a questão das órteses, aqui vamos lembrar, tem mães aqui comentando que estavam lá em Ibaté, que conheceram a doutora Ibaté. A gente tem um projeto de órtese já funcionando, né, doutora? O Ortetizando, que aconteceu esse ano, que colocou aí órteses com muita qualidade, que está divulgando isso, que é um trabalho dos fabricantes que já vem mostrando para o Brasil, além do que a gente
faz, que é a remanufatura das órteses, a reforma das órteses para as crianças reutilizarem, hoje a gente tem mais informações sobre órteses de fácil acesso. Então, assim, não existe mais um motivo que possa ser uma causa importante para as famílias desistirem do tratamento. Hoje não existe mais a dificuldade de conseguir a órtese. O SUS, em alguns lugares, já oferecem com frequência. E a gente já tem projetos de banco, não só da associação, mas de outros bancos no Brasil inteiro, por aí divididos, que são divulgados com muita frequência, um trabalho incrível de outras famílias que fazem essa coleta, reforma e a entrega das órteses para as outras famílias. Então, assim, mais um motivo para ninguém desistir do tratamento, né, doutora? Doutora, não me ouviu. Não, eu escutei, sim. E eu acho que está tratado o tema de uma forma bastante leve, bastante boa. E eu acho que a presença de vocês nos eventos da Ponsete Brasil, como, por exemplo, nós vamos para Belém e ver as clínicas, tudo que está funcionando no norte. E, então, assim, a presença de vocês é sempre especial. Conversar com as mães, a aplicação, isso daí. É isso aí. Agradecemos, doutora. Eu vou deixar as meninas deixarei as mensagens de vocês. Gabriel, muito obrigada por você ter aceito o convite. Eu sei que tá no seu momento ainda de muitos questionamentos sobre as roupinhas. A gente vai conversar, a gente vai colocar algum site. A gente vai dar mais informação. Sapatinhos não precisa, nesse momento você não precisa de sapatinhos, a órtese já é o essencial. Então, assim, vamos com calma. Silvia, mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade. Doutor, também, muito obrigada pela disponibilidade. Todas as outras que estão aqui mandando mensagens. A gente não consegue responder todo mundo, porque é uma horinha de live, mas a gente vai marcar novos momentos, novas conversas, e sejam todos sempre muito bem-vindos. A gente agradece demais a presença de vocês. Obrigada. Obrigada, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite.